Você deixa o seu paciente sair sangrando do consultório? Eu sou a Natália Fischer, cirurgia dentista, professora de harmonização facial, e aqui no meu canal você encontra tudo o que você precisa sobre o universo da harmonização facial. Dicas, estratégias, conteúdos e muito mais. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como finalizar os seus procedimentos de harmonização. Quando você faz toxina, o que você faz quando termina a sua aplicação? Você deixa o seu paciente sair com gotículas de sangue, com casquinhas de sangue? Você deixa o seu paciente, depois de fazer um preenchimento, sair todo marcado, muitas vezes com as marcas do lápis que você desenhou no rosto do paciente? Todo desenhado, com gotinhas de sangue, casquinhas, às vezes aqui ó, a roupa do paciente toda suja. Gente, não é brincadeira isso não. Eu já escutei de pacientes que consultaram outros profissionais e que ao saírem da clínica entraram no elevador e se viram no espelho com o cabelo, sabe aquelas pacientes que tem o cabelo que faz as luzes mais branquinho, assim, mais platinada? Manchado de sangue, gente. A roupa toda respingada, gotículas de sangue, casquinhas de sangue no rosto. Não é assim que você libera o seu paciente, não é assim que você finaliza um procedimento de harmonização. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer isso com elegância e com a maior estratégia possível. Então, antes de eu te contar tudo sobre finalização de procedimentos de harmonização, aproveita e já curte esse vídeo, compartilha com quem precisa aprender a finalizar de forma adequada e já te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre o universo da ROF. Quero te dizer então várias possibilidades que a gente precisa entender e utilizar ao finalizar procedimentos. A primeira coisa que você precisa pensar é que se a pele do paciente está ainda saindo um pouquinho de sangue, daquele pertúrgio, daquele pontinho de entrada, às vezes uma agulha fininha que você utilizou para fazer a aplicação de toxina, pegou um vasinho um pouquinho mais calibroso e está sangrando. Primeiro ponto, deixa sangrar. Coloca uma gaze embaixo e deixa sangrar. Se você pegar a gaze ou algodão e pressionar sobre aquele ponto, especialmente se for um sangramento maior, sabe o que vai acontecer? Todo esse sangue do rompimento, ele precisa extravasar. Se ele não extravasar externamente, ele vai extravasar internamente. E isso vai resultar numa equimose e talvez até num hematoma, dependendo do calibre do vaso. E aí, o resultado pós para o paciente vai ser muito mais desconfortável. Então, se você identificou que tem algum pontinho que você aplicou e que está sangrando mais, vai lá, coloca a gás embaixo dele, deixa sangrar, sair todo o extravasamento e depois você higieniza a região. Como que você pode higienizar? Com algo que possa ser colocado na região em que a pele está aberta. Por exemplo, clorexidina. Eu gosto de utilizar a solução de clorexidina líquida ou a espuma de clorexidina. Eu gosto muito de, quando fiz, por exemplo, a aplicação de toxina ou uma intradermoterapia em que eu fiz mais punções no rosto, eu fiz um preenchimento labial que faz várias funções, pegar a espuminha de clorex, espalhar naquela região, você já faz uma higiene maior naquela área, remove bem todo aquele restinho, toda aquela sobra ali, a sua luva encostando no sangue, depois você vai colocando a luva sem querer mesmo, encostando no restante do rosto, o rosto fica todo manchado de sangue, gente. Você não se dá conta e libera o paciente assim. Ele vai se ver no espelho do elevador e vai sair falando mal de você. Então, limpa o rosto do paciente como um todo. E a Clorex em espuma é uma alternativa que eu gosto bastante, mas ela pode ser em solução também. Higienize bem primeiro toda a face do paciente, seca os pontinhos. Quando a gente faz essa higiene, se tem algum pontinho que não está bem selado ainda, algum pertúrgio ou algum ponto de punção, é normal que ele volte a sangrar um pouquinho. Não escorrer sangue, mas ele fique vermelhinho novamente. Espera parar, pega um algodãozinho ou uma gaze, vai lá, seca. Quando parou de sair, não tá mais saindo, Nath, não tá mais, extravasando sangue, eu vou selar esses pontinhos que ainda estavam um pouquinho abertos com antisséptico. Se você trabalha com prescrição personalizada ou manipulados, você pode utilizar um antisséptico manipulado, como você também pode lançar mão de uma pomadinha antibiótica. A diprogenta é uma alternativa bem interessante, você pega bem pouquinho com a sua luva, pode colocar a pomada aqui na sua luva para não contaminar a entrada da pomada, pega ali com seu dedinho e nos pontinhos que você julgar importantes,
passa essa pomadinha só um pouquinho. Vai proteger aquela região, especialmente se você for já liberar o seu paciente. O paciente está com pressa, Nath, no mínimo passa um pouquinho de diprogenta em cada um desses pontos para daí liberar o paciente. Mas eu sempre sugiro que você não finalize só assim, que você vá além. Além como, Nath? Se, por exemplo, você fez uma aplicação de toxina botulínica, nada mais interessante do que utilizar, por exemplo, ativos Botox-like, ativos que vão fazer uma tensão nas fibras que estão na pele, aquelas fibras que se estendem até a pele. E aí você vai ter um efeito Botox-like. Você vai potencializar, o paciente já tem uma sensação de ação da toxina antes mesmo daquele prazo dela acontecer. Então, nas regiões onde você aplicou a toxina, é muito interessante finalizar, por exemplo, com um sérum, um creme Botox-like, vai auxiliar bastante no seu protocolo. Você pode aplicar no rosto inteiro do paciente um sérum, ou um creme, ou um produto da sua preferência. O que é a minha sugestão? Que você use algo leve, que você use algo que seque rápido, porque, claro, às vezes você vai atender pacientes com a pele mais seca, com a pele mais oleosa, e aí você pode individualizar para cada paciente. Mas pelo menos um sérum finalizador, eu realmente indico que você tenha aí no seu consultório. Pode ser um sérum à base de ácido hialurônico, à base de ativos antioxidantes, para que você sele a pele do paciente, trazendo, se tiver um aroma interessante, né, aquela essência gostosa, refinada, o toque da pele fica diferente. Faça isso e depois me conte. Tenho certeza que seu paciente vai notar, vai elevar a percepção de valor e você não está liberando simplesmente o paciente com gotículas de sangue, né, gente? Faz toda a diferença. Então, eu gosto muito de utilizar vários tipos de produtos, mas você pode ter um sérum coringa aí no seu consultório e você pode comprar, inclusive, esses industrializados, simplesmente para selar o rostinho do paciente e liberar ele. Além disso, indico que você tenha no seu consultório alguns protetores, pelo menos um protetor solar que não tenha cor, que seja multiuso, de preferência filtros minerais, porque como você faz procedimentos, às vezes você vai ter feito um procedimento mais invasivo que não é indicado o uso de qualquer protetor solar. Então, pelo menos um protetor solar físico para que o paciente tenha ali disponível. Se ele esqueceu de trazer o dele, ele precisa sair e tudo mais, depois de selar com aquele sérum, você vai utilizar um filtro mineral para permitir que o seu paciente possa se expor. Claro, ele não vai se expor diretamente ao sol, mas às vezes o carro dele está num estacionamento um pouquinho mais distante, você tem uma barreira de proteção, se for um procedimento que permite que passe o protetor sobre ele. Então, no mínimo, antes de liberar o seu paciente de um procedimento de harmonização, você vai limpar o rosto do paciente com um antisséptico, como por exemplo a clorexidina. Você vai proteger os pontinhos de punção, os pontinhos onde você fez um pertuito, com um antisséptico manipulado ou uma pomada antibiótica para selar aqueles pontinhos. No momento em que você não tenha mais sangramento, você pode utilizar algum sérum, uma máscara finalizadora, algum produto para dar um toque aveludado, um toque gostoso na pele do paciente. E tenha também protetor solar para poder ceder ao paciente, caso ele não tenha trazido dele, e seja indicado naquele momento aplicar no seu paciente. Dessa forma, você tem um resultado muito mais interessante, você protege o seu paciente daquele procedimento que você fez. Muitos profissionais não se atentam a isso, mas eu já recebi casos no meu consultório de paciente que fez uma simples aplicação de toxina num profissional que não explicou sobre esses cuidados e o paciente tem até hoje manchas no rosto por conta da aplicação de toxina, do pontinho de entrada da agulha, onde foi feita a toxina e o paciente se expôs ao sol, não teve nenhuma recomendação e manchou. Então, não seja esse profissional. Seja o profissional que cuida, que acolhe o seu paciente e que faz uma excelente finalização do procedimento de harmonização. Certo? Já fazia algum desses protocolos que eu coloquei aqui? Você tem alguma outra estratégia que você utiliza, que você quer compartilhar comigo? Escreve aqui nos comentários. Qualquer dúvida também pode me mandar aqui nos comentários. E já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os seus colegas da harmonização e não perder nenhum vídeo do universo da Hoff que você encontra sempre por aqui.